Graça e paz. Se a voz falhar é porque a gripe está chegando, espero que ela vá embora. Ela nem chegue, ela já vai embora. Por isso que eu estou de máscara. Não estou ainda gripado, mas já estou começando a ficar gripado. Minha esposa e minha filha tiveram uma semana terrível, especialmente até a quarta-feira. Estavam bem ruinzinhas mesmo, as duas. E aí não tinha como, né? Nem que eu fosse o Hulk, né? O super-homem está bem longe, né? Ia ficar doente do mesmo jeito. E eu que já sou doentinho, é bem mais fácil ficar doente, pegar uma gripe. Mas é um prazer ter você aqui, nesse dia especial. Hoje não é um domingo, como o pastor Gênesis já falou, não é um domingo como os outros. Hoje é um domingo da gente celebrar, um domingo da gente parar para refletir sobre o que desfrutamos hoje a partir da ressurreição de Jesus Cristo. Hoje é um domingo que a gente tem a nossa esperança renovada, não apenas nessa vida, mas na vida que está por vir, na vida que o Espírito Santo de Deus e Jesus têm preparado para aqueles que o amam. E eu queria também agradecer a você que está nos acompanhando de casa, a você que ainda vai nos acompanhar. E como eu já fiz nos 2 últimos domingos, antes de qualquer coisa, eu queria estar orando com vocês. Queria que você pudesse, nesse momento, elevar toda a sua gratidão a Deus pelo aquilo que Ele fez por mim e por você, pelo presente que Ele nos deu. Hoje a gente tem essa satisfação de não celebrar a morte, mas a gente celebra a vida. Assim como temos até feito essa correção quando estamos em sepultamento de irmãos em Cristo. A gente não está no culto fúnebre, estamos no culto para celebrar a vida daquele que partiu para o Senhor. E hoje estamos com vida ainda física e por isso devemos louvar a Deus. Obrigado, Papai do céu. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, pelas maravilhas que o Senhor tem feito no nosso meio desde o início do ano, Deus. É claro as mudanças que o Senhor já tem feito aqui no nosso meio. Por isso eu oro, Senhor, e rogo para que a Tua igreja aqui esteja cada vez mais próxima, mais perto, perdoando uns aos outros, amando uns aos outros, para que juntos possamos experimentar e ver as grandes coisas que o Senhor já tem feito no nosso meio, Deus. E como eu disse hoje para a equipe do Micla, a minha oração é que o Espírito Santo continue mexendo conosco, continue tirando os nossos pecados, continue nos mostrando o nosso erro, porque o Senhor nos ama, o Senhor quer a nossa cura, o Senhor quer a nossa restauração, o Senhor deseja a nossa santificação. Então assim, Pai, entregamos ao Senhor esse momento, esse culto, como sempre é para o Senhor, e que nessa euforia que estamos tendo, pela graça que o Senhor derramou sobre nós, da ressurreição do Teu Filho, possamos continuar a Te cultuar em espírito e em verdade, para que apenas o Senhor seja glorificado nessa noite. No nome de Jesus. Amém. E como nós temos dado ênfase desde o princípio do ano, e será assim até o final do ano, o Espírito Santo, ele será o nosso... Eu não sei nem se eu posso usar essa expressão. Os teólogos de plantão vão me corrigir. O nosso objeto de estudo. Mas não tem como estudar o Espírito Santo. Não tem como se estudar o Eterno. Não tem como se estudar aquilo que não é material. Mas aquilo que ele se deixou ser revelado. O nosso alvo durante todo esse ano é expor para nós pastores que aqui estamos, porque o Espírito Santo de Deus fala conosco primeiro. Se é para exortar, ele nos exorta primeiro. Se é para consolar, ele nos consola primeiro. Se é para dar ânimo, ele nos dá ânimo primeiro, para depois nós passarmos para a igreja. Então a mensagem vem do Senhor, mas vem primeiro para nós, que somos os portadores, temos esse privilégio de trazer para vocês a reflexão. E hoje eu confesso que fiquei com um pouco mais de medo do que o normal. Eu não sei porquê, mas desde o momento em que eu parei para pensar sobre a mensagem, sobre o texto, depois de pesquisar um monte de coisa, tinha hora que eu dizia assim, eu não estou conseguindo ver absolutamente nada. Me ajude, porque eu preciso, sempre preciso, mas naquele momento de muita singularidade, Deus, ele, mais uma vez, me lembrou que é uma coisa muito óbvia, mas é exatamente na minha fraqueza, no meu temor, que Ele faz o que Ele quer. Então,
mesmo com receios daquilo que vai estar sendo ministrado hoje, mesmo sendo um texto conhecido, é a continuação daquilo que o pastor Genilson pregou na semana passada, João capítulo 16, já deixe sua Bíblia aberta. Semana passada vimos dos versículos 7 a 11, foi do 8 a 11, e hoje nós vamos pular o versículo 12 e vamos do 13 ao 15, e foi muito interessante como o Espírito Santo de Deus me trouxe algumas coisas, das quais eu disse, como eu nunca vi isso, como eu nunca prestei atenção nisso, já tendo lido isso tantas vezes, já tendo parado para meditar tantas vezes, mas aí é onde está aquilo que não conseguimos explicar, é quando deixamos o Espírito Santo falar conosco, e ele traz a mensagem dele específica para aquele momento, e eu espero que você e eu, no presente dia, no presente momento, possamos meditar naquilo que o Senhor quer falar comigo e com você. E se você percebeu um pouco daquilo que foi pregado na semana passada, se você ainda não viu, você pode ir lá no YouTube e acompanhar o que foi dito por Genilson. Genilson trouxe o Espírito Santo como o convencedor, mas nós já vimos lá do princípio ele como consolador, já vimos ele como capacitador, já o vimos como companheiro, mas na semana passada o vimos como aquele que convence, é aquele que dá o veredito, é aquele que entra nos corações e faz as mudanças que precisam ser feitas, começando pela conversão e depois pelo processo de santificação. Só os milagres que são feitos na nossa vida é apenas pelo Espírito Santo. E aí quando Jesus ele traz essa ênfase de que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e ele explica cada um dos pontos, no verso 12, Jesus dá uma respirada e ele diz as seguintes palavras: tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês ainda não o podem suportar. Então Jesus ele não prossegue com os seus ensinamentos a respeito, aí eu vou estar sendo fiel ao texto, sobre o que ele falou anteriormente, sobre pecado, sobre justiça e sobre juízo. Naquele momento, Jesus falou o seguinte, aqui parou. Agora deixa eu falar uma outra coisa, sobre o Consolador, sobre o Paráclito, ou sobre o Paracleto, dependendo de como você vai pronunciar. Eu queria trazer mais algumas coisas sobre ele. Importa que eu vá, porque ele precisa realizar algumas coisas em vocês. Ele precisa realizar obras que é só dele. E eu conversando ontem junto com o meu grupo, eu falei um pouco sobre... Entendi. No momento, gente, é emergencial. Acho que minha filha deve estar passando mal, provavelmente. Eu vi minha esposa saindo com ela ali, tentei desfocar, não consegui totalmente, mas consegui por uma parte. Não sei nem o que é, mas o Espírito Santo está tomando conta, eu preciso confiar nele. Então, Jesus ele para falar sobre isso. Jesus ele dá uma pausa sobre esse tema e ele vai começar um novo tema sobre o Espírito Santo. E voltando, ontem a gente estava conversando no grupo e Lucinho ontem trouxe a reflexão para a gente, trazendo essa questão, essa ênfase do convencimento, e Jesus dizendo, importa que eu vá. E eu disse, Lucinho, eu acho que Jesus disse assim, importa que vá, porque se eu ficar aqui, vocês não vão desenvolver nada, porque vocês vão ficar aqui, nas minhas costas. Vocês não vão prosseguir, vocês vão ficar esperando que eu faça. Mas o meu tempo aqui, o que eu precisava fazer por vocês já foi, já passou, está acabando. Eu vou, mas vocês vão ficar com alguém que é da mesma essência que eu. Ele é igualzinho a mim. Não existe diferença alguma. Ele só terá entre vocês um papel diferente. Ele vai morar dentro de vocês. Ele vai habitar dentro de vocês.
E Ele vai fazer as mudanças em vocês, não agora apenas daquilo que vocês ouvem, mas Ele fará mudanças em vocês de dentro para fora. Tudo aquilo que eu ensinei a vocês será posto em prática a partir do momento em que o Espírito Santo fizer morada em vocês. E é exatamente sobre isso que a gente vai estar vendo hoje. E aí você pode deixar sua Bíblia aberta em João capítulo 16, versículos 13 a 15. Versículo 13 e 14, Jesus diz o seguinte. Lembra que eu falei versículo 12, quando ele para de falar sobre o Espírito Santo como convencedor, dizendo que tinha coisas para dizer, mas no momento não era oportuno. Jesus continua agora falando algo novo sobre o Espírito Santo. E ele fala o seguinte: porém, vocês não suportariam o que eu ia dizer a vocês agora, porém, quando vier o Espírito da verdade, perceba que Jesus, ele fala o que em João 14, 6? Que quem é a verdade? Ele é a verdade, eu sou a verdade. No Antigo Testamento, o próprio Deus diz: eu sou a Moisés. Quando Moisés pergunta: quando eu chegar junto do teu povo, o que é que eu vou dizer para eles? Que quem foi que me enviou? E Deus diz: eu sou. Jesus declarando em João capítulo 14, diz que Ele é a verdade. E agora Ele diz: o Espírito da verdade, da mesma essência que eu, Ele os guiará em toda a verdade. Essa primeira palavra, verdade, tem a ver com, se assim podemos dizer, sobre o caráter do Espírito Santo. A segunda palavra, verdade, significa a revelação dada por Jesus até o presente momento aos seus discípulos. Verso 14. Perdão. Toda a verdade, aí no verso 13. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Verso 14. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará a vocês. Verso 15. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso, eu disse que o Espírito Santo vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Então hoje a gente vai pensar um pouco sobre o Espírito Santo, a missão do Espírito Santo como um condutor. O Espírito Santo, como o próprio texto nos traz, como um guia. Você já teve a oportunidade de ter um guia turístico, alguém para lhe mostrar alguma coisa no lugar que você resolveu visitar? Eu tive uma vez só na vida. E é muito legal, uma vez não, duas. E é muito legal com a riqueza de detalhes que aquela pessoa versada no conhecimento específico daquele local vai trazer para os visitantes coisas que jamais eles poderiam descobrir sozinhos ou que não fosse estudando muito. Só que aqui está se tratando de conhecimentos para além da mente humana. Está falando sobre o conhecimento daquilo que apenas o Espírito Santo pode nos revelar, traduzir, transformar em coisas palpáveis, transformar da teoria para a prática, transformar de algo que pode ser conjecturado para algo que pode ser vivido de fato, crido e passado adiante. E eu queria ver com vocês apenas duas coisas do Espírito Santo como condutor. E a primeira delas, que é a mais óbvia no texto, é que ele nos guia em toda a verdade. Como eu disse, diferente de um guia comum, o Espírito Santo ele é responsável por nos mostrar aquilo que não conseguimos ver sozinhos.
O homem natural, ele não consegue discernir absolutamente nada sobre Deus. E nem o homem espiritual. A habitação do Espírito Santo em nós, ela está exatamente para que ele nos revele aquilo que não conseguimos só por causa do pecado que habita em mim e em você. Lembra que o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 2, diz que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Logo, não conseguiríamos discernir ou atentar para aquilo que está além da nossa consciência, para aquilo que está fora do nosso alcance, para aquilo que está fora da nossa compreensão. Aquilo que é eterno não consegue ter sentido para mim e para você se o Espírito Santo não nos trouxer à tona. Somos cegos para a espiritualidade. Somos cegos para as coisas de Deus. Não conseguimos enxergar um palmo à nossa frente se o Espírito Santo de Deus não iluminar o caminho. Não trouxer ao nosso coração o verdadeiro significado das Sagradas Escrituras. E ainda assim não conseguimos discernir numa totalidade o texto que nós vimos no final do vídeo, antes de Genilson trazer a reflexão sobre a ressurreição de Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é inconcebível. Você e eu jamais daríamos o nosso único filho para morrer por alguém que não merece. Nós temos isso por fé, por graça. Como alguém me disse sexta-feira, não dá para concordar. Alguém que passou a vida pregressa, toda a sua vida pregressa, e no final, Deus dá a oportunidade para que ele seja restaurado e ele vá morar com ele nos céus. E eu disse assim, ele fez com um dos ladrões, que estava ao lado de Jesus. Isso está para além da nossa compreensão. Graça não habita no nosso coração naturalmente. Não conseguimos ser graciosos com absolutamente ninguém. Mas o Espírito de Deus entra no nosso coração. Levítico capítulo 19, verso 17. Há já algumas repetições daquilo que Moisés já tinha revelado para o povo. Assim diz o Senhor: não guarde no seu coração nada que te faça odiar o próximo, para que o pecado dele não incorra em você. Está para além da nossa compreensão. Romanos capítulo 12, verso 14 e verso 17, quando o apóstolo Paulo diz, se alguém está perseguindo você, não persiga essa pessoa, ore por ela. Se ela faz o mal para você, pague o mal com o bem. Nós só conseguimos crer nisso porque o Espírito Santo joga a luz sobre isso. E ele nos dá a oportunidade, não só de crer, como eu falei no início da mensagem, mas de materializar isso. Genilson, vocês conhecem aqui o pastor Edilson, que esteve conosco aqui durante muitas vezes, tocando e cantando aqui, especialmente nas nossas programações para casais. O pastor Edilson hoje está com sua esposa internada, e ele colocou no WhatsApp, onde ele está nos atualizando sobre o estado de saúde de Dona Dolores, e ele colocou algo que depois eu me reportei a ele, agradecendo a Deus pela vida dele. Ele escreveu mais ou menos o seguinte: esta é a hora de provar, de experimentar aquilo que eu prego. Ver a graça de Deus. Enquanto minha esposa está numa cama, ainda ela não conseguia mexer os membros.
Depois, na cirurgia, tirou tumores do lado direito e esquerdo do cérebro. Ele disse: esse é o momento de viver o evangelho e a graça que eu digo no púlpito. E hoje na nossa aula, Douglas ministrando aula para a gente sobre o livro que a gente está estudando, Não Põe a Ordem no Seu Mundo Interior, mas o nome da disciplina é Ponte de Comando. E a gente chegou na conclusão que a Bíblia já nos mostra que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa vida apenas no sofrimento. E quando eu falo sofrimento, eu não estou falando de leito de morte, não. Eu estou falando de mudança daquilo que dói em mim e em você, e que você e eu não queremos fazer, mas o Espírito Santo, que nos guia em toda a verdade, ele nos mostra que precisamos mudar em muitos aspectos. E mais uma vez eu digo para vocês, ele joga a luz nos nossos olhos, na nossa mente, no nosso coração, nos falando sobre a importância dessas mudanças. Por isso que não dá para crer em alguém que diz que ama Jesus, mas não ama o seu próximo. Primeira carta de João já diz isso. Se você diz que ama a Deus e odeia seu irmão, você é o quê? Um mentiroso. Se você não ama aquele quem você vê, como você pode amar a Deus a quem você não vê? Coisas como essa, o Espírito Santo de Deus está o tempo todo jogando luz, revelando, mostrando, dando para nós essa ênfase, que eu coloquei aí, marquei em vermelho. Porém, quando vier o Espírito Santo da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Quando estamos em outros caminhos que não refletem aquilo que Deus deixou ser revelado, não é o Espírito Santo que está nos guiando. Se você escolheu ter vestígios de amargura no seu coração, não é o Espírito Santo que está guiando você. Se você está escolhendo ser orgulhoso, precisando da ajuda de alguém, mas você vai morrer com a sua necessidade sem pedir ajuda, não é o Espírito Santo que está guiando você. Hoje, como também dissemos na aula, se você não confessa o seu pecado, porque você acha que o Espírito Santo já sabe, e você não vai dizer para ele, não é ele que está guiando em você. E eu até brinquei, eu disse, a gente peca no varejo e ora no atacado. A gente peca um monte de coisa e vai dizer depois, Jesus me perdoe pelos meus pecados. Ele vai dizer, quais, meu filho? Diga aí, eu quero o nome. Aqui você pode dizer que aqui não tem fofoca, não, é só eu e você. E é sobre você que eu estou falando. Não estou falando sobre a pessoa que você quer trazer para mim, não é sobre você. Eu quero ouvir de você o que você tem a me dizer a seu respeito. O que é que você tem para me dizer hoje? Então, é só o Espírito Santo. Não existe outro que nos convença dessas afirmações. Por mais que elas estejam aqui. Que nós viemos a crer que ela foi inspirada pelo próprio Espírito Santo. Mas há momentos em que nós duvidamos de que isso aqui é verdade. Há momentos em que nós achamos que isso aqui não vale a pena. Você vai dizer, eu nunca fiz isso. E eu pergunto para você, você tem alguma coisa que precisa ser consertada, que Deus já falou com você para você consertar, e você ainda não consertou? Eu tenho. Um mói. Igual a mói de coentro. É nem molho, é mói mesmo. Ele já falou comigo. Se eu não conserto, é porque parece que eu não acredito na eficácia do que essa verdade vai trazer. E Jesus completa o versículo dizendo o seguinte: Ele não falará por si mesmo,
Ele vai trazer aquilo que o Pai, mais à frente ele vai dizer isso. É Deus que vai dar ao Espírito Santo toda essa munição, mas para quê? Mas para que as coisas que estão por acontecer, estejamos preparados para isso. A gente vai contextualizar isso. Jesus estava falando sobre sua morte, sobre sua ressurreição. Mas no presente dia, tem coisas que o Espírito Santo está trabalhando e trazendo para mim e para você, tentando nos preparar para coisas que vão vir sobre a minha vida e sobre a sua. Mas o sistema está nos deixando inertes, de ouvidos tapados. E o Espírito Santo quer falar. Ele sabe o que vai acontecer comigo e com você. As coisas que estão por vir sobre minha vida e sobre a sua. E Ele não quer nos livrar do problema. Ele nos quer lúcidos no problema. E Ele talvez hoje está tentando falar comigo e com você sobre coisas que virão sobre nossas vidas. Está tentando nos preparar, usar a verdade, para que quando esses acontecimentos vierem sobre nós, estejamos preparados para recebê-los. Na totalidade, nunca estaremos. Mas teremos menos problemas, menos dificuldade de passar, de aceitar ou de concordar que mesmo nos momentos mais sombrios da vida, se foi Deus que preparou aquele momento para que nós sejamos disciplinados, consertados e colocados de novo no caminho, Romanos 12:2 vai dizer que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Para que nós venhamos a encarar isso também como verdade, é necessário que o Espírito Santo de Deus nos guie em toda a verdade, para que estejamos preparados para as coisas que estão por vir. Em segundo e último lugar, o Espírito Santo como condutor, ele nos leva a glorificarmos a Jesus. Versos 14 e 15, Jesus diz o seguinte: Ele, o Espírito Santo, me glorificará, porque vai receber do que é meu, e anunciará isso a vocês. Tudo que o Pai tem é meu, por isso eu disse que o Espírito Santo vai receber do que é meu, e anunciar isso a vocês. Então o Espírito Santo, como disse o pastor Hernandes Dias Lopes, ele é como um holofote. Assim como João, ao ser perguntado, quem é você? Você é o Cristo? Você é Elias? E ele disse, não, eu sou a voz, apenas uma voz. Quem é o Espírito Santo? É o Consolador, é o Condutor, é o Companheiro. Mas ele também é aquele que joga o holofote para Jesus. É aquele que, através da revelação da verdade, ele traz glória para Jesus. Apenas para Jesus. Por mais que alguém perto de você se pareça tanto com Jesus, ele não é Jesus. Ele é um pecador, igual a você. Glória, só Jesus. E o holofote que o Espírito Santo hoje joga no próprio Jesus, para que nós possamos dar glórias para Ele, é aquilo que nós já ouvimos nos louvores, já ouvimos e vimos no vídeo e nas palavras de Genilson. Hoje nós estamos aqui para glorificar ao Rei, que a cruz não foi suficiente para detê-lo, que o túmulo não foi suficiente para detê-lo.
Jesus está vivo. Está sentado no trono que é só dele. Só ele que senta nesse trono. Ninguém lá pode se sentar. Por isso que quando eu e você colocamos qualquer pessoa, qualquer coisa no trono de Jesus, a nossa vida vai pelo ralo. Porque a nossa glória, ela foi desviada. O nosso sentimento de satisfação, ele está desviado. Ele está no lugar errado. Ele não está no Cristo ressurreto que vive e que por isso você e eu temos a esperança de vida após essa vida. Seu corpo está ruim, está doente, se aperreie não, que um dia ele vai ser glorificado. E eu que o diga, né? Está ruim a vista feita minha, se aperreie não, você vai enxergar igual uma águia. 4 quilômetros de distância, você vai ver um peixe desse tamanho assim no rio. Está ruim o braço, está ruim a perna, se aperreie não, irmão, Jesus vai dar um jeito. Agora, ele pode até dar um jeito agora, se você quiser, né? Vá se exercitar, vá parar de comer besteira, vá mover seu corpo, saia da inércia. Os passarinhos, quando eles voam, o próprio Jesus disse isso, né? Olha os passarinhos. A comida não vem na boca dele assim, ele tem que voar, filho. Ele sai do lugar, ele se mexe. Não aparece a minhoquinha ali do nada, não. Ele tem que ir lá embaixo, correr risco para se alimentar e alimentar os seus filhotes. E a verdade que hoje nós temos, devemos não apenas nos apropriar dela, mas não devemos cessar de falar, especialmente para mim e para você, que temos crianças, temos filhos pequenos. O sistema não está brincando sobre distorcer aquilo que é verdade em mentira e vice-versa. Os conceitos colocados para mim e para você sobre o que é Páscoa, sobre aquilo que devemos refletir e fazer, o sistema não está brincando, gente. Olha Judá aí reclamando do sistema. Muito bem, Judá. Chore mesmo, chama o seu amigo, você está com fome. Você quer comer. Também ficar panguando aí sentado na cadeira, ouvindo esse bicho feio. E o menino com fome. Então, gente, quais são as verdades? A quem você tem dado glória hoje? Seja sincero com você mesmo. Não adianta você esconder. Quem está sentado no trono de Jesus? Na sua vida e na minha? É Ele mesmo? Ou tem alguém lá sentado, usurpando o lugar do rei? O que você dá mais prioridade hoje? Quais são os medos que você tem? Então é sobre isso que o Espírito Santo de Deus deseja trazer para o meu coração e para o seu. Ele é o Espírito da verdade. Ele nos guia na verdade. Ele nos faz enxergar que é apenas a Jesus Cristo que deve ser a honra, a glória e o louvor. E que Jesus encontre em mim e em você um coração diferente daqueles que Ele encontrou quando Ele olhou e disse: sobre vocês profetizou o profeta Isaías. Esse povo com os lábios me louvam, mas o seu coração está longe de mim. Que o Espírito Santo consiga enxergar o nosso coração diferente desses corações que o Senhor Jesus viu. Que o Espírito Santo consiga enxergar em mim e em você o coração daquele publicano que Jesus disse que estava orando junto com um fariseu. Enquanto o fariseu orava e dizia: se eu não sou igual a esse, dou o dízimo de tudo que tenho.
E aquele pecador, apenas com a cabeça baixa, não ousava nem olhar para cima, disse: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Que o Senhor Jesus consiga encontrar o nosso coração, não igual ao de Davi, enquanto estava cheio de luxúria, ao olhar para Batseba e dizer: eu quero aquela mulher. Mas que Ele consiga enxergar o nosso coração igual ao do Salmo 51. Cria em mim, Senhor, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Salmo 51, verso 10. Que o Espírito Santo de Deus consiga enxergar em nós o coração grato do apóstolo Paulo. Em Filipenses capítulo 4, quando o apóstolo Paulo diz que ele foi provado em tudo, teve experiência em muitas coisas, tanto de fartura quanto da pobreza, assim de abundância como de escassez. Mas ele diz: passando por tudo isso, eu tenho convicção que tudo posso naquele que me fortalece. E a glória tem que ser dada apenas a o Rei. Não é é o Rei, Jesus, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele em que a igreja ansiosamente aguarda a sua volta. Vamos orar. Obrigado, Espírito Santo, mais uma vez pela tua revelação. Obrigado pelas tuas verdades. Obrigado pelo teu imenso carinho e amor que nos afaga, mesmo sendo inúmeras vezes inconsequente com a vida que tu nos destes, com o corpo que tu nos destes. Obrigado porque o Senhor consegue enxergar em nós aquilo que muitas vezes não conseguimos enxergar, que é a tua imagem e a tua semelhança. E é essa imagem quebrada que o Senhor quer restaurar. E nessa noite, Deus, eu oro para que teu Espírito Santo, a começar de mim, restaure áreas na minha vida em que eu ainda não permiti que o Senhor entrasse. E eu peço perdão por isso, Deus. E rogo ao Senhor para que o Senhor tenha misericórdia de mim e me conceda mais uma chance de ser diferente. E rogo também por todos os que estão aqui, Deus. Pelos que estão em casa, pelos que ainda vão assistir esse vídeo. E rogo para que o Senhor os dê mais uma chance de ser diferente. De entender que são cegos, que não conseguem enxergar a tua verdade, mas apenas pelo teu Santo Espírito entender que isso é possível. E rogo também, Pai, para que nós possamos apenas glorificar o nome do Senhor Jesus em tudo na nossa vida. E oro mais uma vez, Deus, incansavelmente, para que o Senhor mexa na tua igreja Batista Oásis. Mexe conosco, Senhor. Tira de nós aquilo que afasta os incrédulos de nós. Que nós possamos ganhar essa rua, Deus. Que nós possamos ganhar esse bairro, Deus. Que nós possamos ganhar Recife, Deus. Que nós possamos ir a outros lugares, assim como nós já estamos indo. Mas possamos ir em massa. Não apenas um ou outro, mas que possamos ir em número, mas também dependentes apenas do Senhor, Pai. E oro para que o Senhor nos restaure. A começar de nós, a liderança que o Senhor levantou aqui. Que nós possamos ser restaurados pelo Senhor. Que o nosso coração possa estar voltado apenas para o Senhor. Para que o Senhor ministre no nosso coração. E que nós possamos equipar a tua igreja, porque a igreja é tua, Pai. E assim é que eu te rogo. Em nome de Jesus. Amém.